Graça e paz, irmãos. Nós estamos mais uma vez aqui para poder louvar e bendizer o nome do Senhor com esse nosso culto. E por ser assim um pouco menor, não deixa de ser um culto, né? Não deixa de ser um encontro do povo de Deus com o seu Deus. Então eu espero que você esteja bem aonde você está aí nessa manhã ou nessa noite, né? No caso estamos transmitindo à noite. Que você esteja participando para a honra e glória do Senhor e desse culto. Então nós vamos agora nesse momento fazer uma oração, pedir a Deus que abençoe a palavra que será ministrada, a música que será cantada, que ela toque a música, a pregação, toque profundamente o seu coração, que você seja quebrantado pela graça bendita do Senhor Jesus Cristo. Amém? Vamos orar? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós estamos aqui, Jesus, na Tua presença, sabedores que o Senhor tem feito maravilhas ao nosso redor. Nós aqui muitas vezes não enxergamos o que o Senhor tem feito, mas Deus, como filhos Teus, sabedores do Deus que servimos, nós sabemos que o Senhor tem nos livrado, que o Senhor tem nos sustentado, tem dado a nós, ó Deus, a devida graça de termos o Senhor como nosso Deus. Que o Senhor esteja abençoando, ó Deus, a Tua igreja por toda a terra, neste momento de afastamento. Mas também, ó Deus, nós sabemos que o Senhor tem planos para nós. E queremos, ó Deus, neste momento, agradecer pelo Teu cuidado. Dar glória a Deus, porque o Senhor tem sido um Deus zeloso, um Deus leal, um Deus abençoador, ó Deus, que cuida de cada um de nós. Assim, ó Pai, sustenta a nossa vida, sustenta o nosso coração diante de Ti, porque nós sabemos que só o Senhor é capaz de fazer isso. Só o Senhor é capaz de trazer perseverança aos nossos corações, diante de todas essas situações. Assim nós te pedimos, orienta-nos na Tua palavra e guarda o nosso coração de pecar contra o Senhor. Assim nós pedimos e agradecemos. Amém e amém. Irmãos, vamos ler uma porção da palavra do Senhor que encontra-se lá em 1 Coríntios. Nós vamos ler 1 Coríntios capítulo 1. Nós vamos ler do versículo 18 até o versículo 25. Então nós vamos ler 1 Coríntios capítulo 1. Nós vamos ler do versículo 18 até o versículo 25. A mensagem da cruz. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio? Onde o escriba? Onde o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus loucura a sabedoria do mundo? Visto como na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria. Aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios, mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Palavra abençoada, palavra que fala da mensagem que a cruz nos traz, que para muitos é loucura, como diz o versículo 18. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. E eu entendo, meu irmão, que você que está assistindo nessa noite, está assistindo este culto solene, que para você a palavra de Deus é poder de Deus. Não é loucura, é poder de Deus. Então eu espero que você seja impactado por essa palavra e seja abençoado. Amém? Nós também vamos
cantar ao Senhor nesse momento de culto. Nós vamos cantar Rei das Nações. Nós sabemos que grandes, nós já acabamos de falar isso, né? Grandes são as tuas obras. Que o Senhor, Ele é Rei sobre todas as nações. Se o mundo disser, se alguém disser que hoje não se dobra perante esse Deus, que não o reconhece como Deus, um dia ele terá que se dobrar, terá que se colocar diante de Deus como todos nós. E todos saberão que o Senhor é Rei sobre todas as nações, sobre todos os exércitos, sobre todas as pessoas, sobre todo o universo. Amém? Vamos cantar para o Senhor então. Grandes são as tuas obras, Senhor Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos. Grandes são, Senhor, grandes são as tuas obras, Senhor Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos. Cante, ó Deus, ó Rei das nações, quem não te temerá, quem não glorificará teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Ó Rei das nações, quem não te temerá, quem não glorificará teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Todas as nações virão e adorarão diante de ti, pois os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Todas as nações virão e adorarão diante de ti, pois os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Ó Rei das nações, quem não te temerá, quem não glorificará teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Ó Rei das nações, quem não te temerá, quem não glorificará teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Amém. Glória a Deus. Quem não temerá o nome do Senhor? Eu gostaria então de chamar o pastor Osvaldo, que estará nos trazendo a palavra nesse momento. E eu vou estar orando então, pedindo para que Deus o ilumine e o guarde. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós estamos, ó Jesus, na Tua presença. E nós sabemos que o Senhor tem sempre palavra para nós, ó Deus. E neste momento, o meio que o Senhor usará para impactar os nossos corações é a vida, é a servidão, é o cuidado, é o amor do pastor Osvaldo em ser bênção, em ser porta-voz da Tua palavra para nós, ó Deus. Assim, Jesus, usa o Teu instrumento, usa a boca deste Teu servo para falar aos nossos corações, ó Deus, e a todos que estão em suas casas, que verão esse vídeo de noite ou durante a semana, ó Deus, que o Senhor esteja trazendo no coração dessa pessoa o verdadeiro sentido do culto, que é ver o Senhor Jesus através da Tua palavra, é sentir, ó Deus, a Tua presença através da música, através da oração. Que o Senhor esteja, ó Deus, trazendo graça
sobre a vida do pastor Oswaldo, em tudo que ele fizer, e que ele seja sempre esse instrumento na tua mão para poder trazer a tua palavra aos nossos corações e às nossas mentes. Assim, guarda, Senhor, as nossas vidas e nos instrui, nos abençoa, nos traga, ó Deus, para perto do Senhor. Assim nós te pedimos e agradecemos no nome santo de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém e amém. A graça e a paz do Senhor a todos os irmãos que estão nos ouvindo, nos acompanhando, participando desse momento de devocional, de culto, de adoração ao nosso Deus. É uma alegria em Cristo podermos estar juntos mais uma vez. E breve, tão logo, nós já estaremos nos reunindo, querido, como igreja do Senhor, no nosso espaço, no nosso templo. Eu creio que a partir da segunda quinzena de setembro, nós estaremos já nos reunindo no nosso espaço reservado para culto aqui na Segunda Igreja Presbiteriana de Ceilândia Sul. E com alegria em Cristo e com essa satisfação, nós estamos com esse coração esperançoso. E graças a Deus aí a igreja tem nos acompanhado através das nossas lives e participado conosco, os amados irmãos. Queridos, eu quero compartilhar com vocês nesta hora, neste momento, em Neemias capítulo 1, versículo de 1 a 5. Neemias. Nós estaremos estudando na escola dominical o livro de Neemias. Então eu quero convidá-los a ler o livro de Neemias. Nós estaremos fazendo uma exposição de estudo bíblico no livro de Neemias. E também, hoje à noite, eu quero dar essa introdução trabalhando com os irmãos em Neemias. Amém? Por quê, querido? Nós vamos, um momento, porque nós estávamos estudando a confissão de fé. E eu gostaria de fazer, através do PowerPoint, do nosso Data Show, as nossas exposições da confissão de fé. Como o estudo é um pouco pesado, a gente tem alguns detalhes, desdobramento, aí eu, conversando com o conselho da igreja, nós vamos dar uma parada, e assim que nós voltarmos reunir presencialmente na igreja, nós retomaremos o estudo da confissão de fé. E nós vamos trabalhar o livro de Neemias, ok? Então peço aos irmãos que a partir de hoje já comece a ler o livro de Neemias, nós vamos estudar. E hoje eu quero trazer uma mensagem da parte do Senhor no livro de Neemias. Neemias capítulo 1, versículo de 1 a 5. Eu vou pedir para os irmãos, em nome do Senhor, acompanhar essa leitura. Nós não vamos nos demorar, porque estamos nessa videoconferência, e nós vamos ser bastante objetivos. A história de Neemias. A palavra de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quislau, no 20º ano, enquanto eu estava na cidade de Suzã, Anani, um dos meus irmãos, veio de Judá com alguns outros homens, e eu lhe perguntei acerca dos judeus que restaram, os sobreviventes do cativeiro, e também sobre Jerusalém. E eles me responderam: aqueles que sobreviveram ao cativeiro está lá na província, passam por grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado e suas portas foram destruídas pelo fogo. Quando ouvi essas palavras, sentei-me, chorei e passei dias lamentando-me e jejuando e orando ao Deus dos céus. E então disse, Senhor Deus dos céus, Deus grande e temível, fiel à aliança e misericordioso com os que amam e obedecem os teus mandamentos, que os teus ouvidos estejam atentos, os teus olhos estejam abertos para a oração que o teu servo está fazendo diante de ti, dia e noite em favor dos servos, o povo de Israel. Confesso os pecados que nós, os israelitas, temos cometido contra ti. Sim, eu e o meu povo temos pecado contra ti. Sim, eu e o meu povo temos pecado contra
pecado contra o Senhor. Amém? Eu li até o 6 para poder a gente ter desse contexto. Vamos orar, queridos. Pai bendito e santo, em nome de Jesus, mais uma vez, debaixo da tua graça, da tua bondade, da tua misericórdia, nós reconhecemos o teu favor, a tua misericórdia. Ó Pai, ser conosco diante de tantos desafios, de tantas provações, de tantas lutas, mas cremos na tua palavra, que ela é fé, que a tua palavra nos aumenta a nossa fé, a tua palavra nos renova, a tua misericórdia manifestada na tua palavra nos ensina a esperar e a confiar em ti, a despeito das circunstâncias, mesmo diante de perda, de sofrimento, de luta ou de grandes bênçãos, mas nós estamos diante do Senhor e confiado na tua palavra, na pessoa bendita do teu Filho e Salvador Jesus Cristo. Em nome de Jesus, amém. Queridos, o livro de Neemias, segundo os pesquisadores e os teólogos, ele foi escrito pelo próprio Neemias. É um livro que estava no período de pós-exílico, né? O povo exilado, o povo que estava na Babilônia, e esse povo ficou lá durante 70 anos. E com a ascensão do novo império, do Império Medo-Persa, Ciro, que assumiu agora daquela região de toda ali da Palestina, do Oriente Médio, Ciro assume agora, ele é o novo imperador, e ele destrona e derrota numa guerra Nabonido, filho de Nabucodonosor. E quando ele destrói, né, ele derrota o Império Babilônico, e ele agora, Ciro, assume. Ciro é a Medo-Persa. Hoje a média, os persas são os iranianos, naquela região. E ali ele derrota o império de Nabucodonosor, que já era falecido, seu filho assumiu, Belsazar assumiu, né, o seu lugar. Mas Belsazar, ele era arrogante, ele tinha um problema muito sério. Ele entrou em conflito com os sacerdotes de Marduk, que era o deus babilônico. E quando ele entrou em conflito, em guerra, em confusão, ele começou a perder apoio político. E, no outro lado, Ciro é coroado imperador dos persas, Medo-Persa, que se une, e agora ele estava dominando toda aquela região e entra em guerra com a Babilônia. Derrota a Babilônia e ele agora é o grande rei. E quando ele entra, ele ganha a simpatia dos sacerdotes de Marduk, da Babilônia, e ali ele restaura e manda as nações, os povos que eram cativos, de volta para as suas nações de origem. Então, que nesse contexto que Neemias é levantado, Esdras e Neemias trabalharam juntos. Antigamente era um só livro, mas depois foi separado. Então Esdras começa a ser a primeira leva de judeus, vai com e depois agora Esdras está lá, e Neemias, quando fica sabendo que os muros da cidade estavam derrubados, foram queimados, destruídos, que havia os samaritanos ali perturbando, tirando a paz do povo de Israel, muita miséria, muita pobreza, e os que foram para lá, que regressaram, cada um queria cuidar da sua vida, ninguém queria cuidar de nada, ninguém se preocupava com o outro, os pobres eram explorados, o culto não era aquele culto voltado para Deus, mas sim para Deus, mas ao mesmo tempo para os próprios nativos. Cada um se preocupava em cuidar da sua casa, dos seus afazeres, e estava uma terra com muitos problemas. Faltava uma liderança política, faltava um líder também espiritual. Então Neemias, ele congrega essas duas qualidades. Além de ser um líder político, também ele passou a ser um líder nacional, e ele traz características de um líder religioso. Embora Esdras fazia esse papel de sacerdote, de doutrinador, de ensinador, mas Neemias que lidera toda essa situação. Mas Neemias se sente impotente diante de uma situação, de um desafio tão grande. Ele se sente muito impotente. Primeiro, querido, ele, quando seus irmãos e os seus amigos, seus contemporâneos, seus conterrâneos vêm e o procura, e ele pergunta, ele era copeiro do rei Artaxerxes, ele era copeiro, e ali ele, queridos,
ele pergunta como é que estão os nossos irmãos, como é que está o nosso povo. E Acalias, seu irmão, não sabemos se Acalias era irmão de sangue ou era irmão de nação. E ele pergunta como é que estão os nossos irmãos lá em Israel. E Acalias traz essa notícia devastadora que deixou Neemias arrasado, deixou Neemias triste. E diante dessa situação, que ele ouve todo o relato do seu irmão, ali do seu irmão Acalias, a sua alma fica abatida, fica triste, e ele fica profundamente deprimido diante de tal destruição, de tal miséria, de tal abandono em todos os aspectos, espiritual, moral, social, financeiro, de saúde. E além de tudo, queridos, o muro da cidade derrubado era uma entrada aberta para os inimigos do povo, os ladrões, os oportunistas, não tinha como proteger. Então, eu quero falar nesta hora com vocês, nesta noite com vocês, sobre a proteção espiritual, sobre a nossa proteção, sobre levantando muros espirituais sobre as nossas vidas. Então, eu quero que, mais uma vez, você entenda que o nosso papel aqui, querido, é estudar a palavra de Deus. Então, meus queridos, ele ouve o relato. E esse relato, o nome de Neemias significa consolação, consolor. Né? O nome de Neemias significa consolar, a raiz em hebraico significa consolar. Tinha motivo legítimo para acompanhar os judeus que estavam regressando. Sua decisão foi inspirada por um relato das condições difíceis que Jerusalém estava vivendo. Então, a primeira coisa que eu quero falar, querido, como você reage diante das notícias difíceis, dos relatos difíceis, das situações difíceis que você ouve? Será que nós, muitas vezes, somos insensíveis? Insensíveis, queridos. Diante de tudo, a gente ouve aí há 107 mil mortos pelo novo coronavírus. 12 milhões de brasileiros desempregados. Os hospitais públicos não têm como receber mais gente. Já estava em situação difícil. Queridos, nós como cristãos não podemos mais voltar para o nosso ambiente de culto, ali, numa igreja local, naquele espaço para congregar. Olha a situação difícil. Os nossos filhos não podem estudar. Não pode ir para a escola. Nós estamos estudando através da internet. E sabemos que nem todo mundo tem internet, nem todo mundo tem computador, nem todo mundo está preparado, nem todo mundo consegue absorver isso. Então, e muitas famílias estão convivendo dentro de casa e está tendo muitos conflitos, muitos atritos. Querido, que situação, né? A gente pensa que olha para o texto e o contexto de Neemias naquela situação e a gente olha para o nosso. Agora vamos transferir para o nosso. Mas qual foi a atitude? O que nós podemos aprender com Neemias? Primeiro, querido, ao ouvir o relato, Neemias não fez de conta que não fosse com ele. Neemias não ficou alheio ao sofrimento dele, porque ele estava na corte, queridos. Ele estava na corte real, ele era copeiro, então ele era o homem que administrava as bebidas do rei, ele tomava conta. Neemias era um grande administrador. Então Neemias era um homem de confiança, era um homem próximo ao rei, a ponto de quando ele, depois vocês podem ler, que ele orou, falou, que ele foi estar na presença do rei, o rei sentiu o seu rosto, o seu semblante decaído, triste, e o rei se incomodou com ele. Mas sabemos, queridos, que quando isso aí foi, claro, é providência de Deus fazendo isso. Mas o que eu quero falar para os irmãos, que quando nós estamos em comunhão com Deus, o Espírito de Deus está agindo em nós, habita em nós pela palavra, é impossível nós não ficarmos sensíveis, nos condoer com a aprovação, com o sofrimento, com a dor do próximo. Não existe isso. Se eu estou em Cristo, se a palavra de Deus habita em mim, se eu estou em Cristo, se Cristo está em mim pela palavra, não tem como vivermos uma vida cristã sem olhar para o nosso próximo. E Neemias, e isso por causa dos grandes mandamentos, resumindo, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. O segundo, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Aquele que diz amar a Deus, aquele que diz que se importa com a palavra de Deus, com a vontade de Deus, com a vida de Deus em si, na sua vida, ele vai ter um coração voltado para aqueles que estão sofrendo, para aqueles que estão em dificuldade. Então nós devemos entender que Neemias, ao ouvir o relato, o seu coração, o seu sentimento, a sua razão se desmorona. Ele não encontra mais
Ele fica num estado emocional, psicológico, tão afetado, tão abatido, querido, que ele não tem outra saída. Ele vê como é que estão nossos irmãos, e a Acalia traz o relato, e ele ouve aquele relato, e ele fica num estado, querido, de situação. A mesma coisa, eu não posso, querido, saber que tudo isso que está acontecendo em minha volta, na volta dos meus vizinhos, na minha igreja, no meio do povo brasileiro, em Brasília, na Ceilândia, e ficar como se nada tivesse acontecendo. Eu não posso ficar alheio, distante disso tudo. Eu tenho que ter uma atitude. E Neemias foi diante de Deus. Ele foi buscar a Deus. Ele foi buscar a Deus. O primeiro passo é buscar a Deus. Neemias foi derramar a sua alma. E muitos cristãos, muitos de nós temos negligenciado a vida de oração. A vida de oração. Como é importante orar, querido. Como é importante. Muitos cristãos têm experimentado fracasso, desânimo, derrotas na sua vida espiritual por falta de uma vida de oração, por falta de oração. Porque não tem orado, não tem tido intimidade, não sabe o que falar, está tão distante, está tão preguiçoso, está tão alheio a uma vida de oração, que quando vai orar, não consegue passar de menos de um minuto diante de Deus orando. Queridos, Neemias foi orar. A primeira coisa que devemos entender, nos incomodar, se amamos a Deus, ao recebermos uma notícia ruim, ao recebermos um relato, ao fazermos uma análise da nossa realidade social, cultural, espiritual, econômica, de saúde do nosso país, da nossa família, da nossa igreja, qual tem sido a nossa atitude? Como você tem reagido? Não é comigo, não estou nem aí. Eles desobedeceram a Deus, eles pecaram, eles fizeram isso, agora toma, é Deus agindo. Será que vamos agir assim? Como muitos têm agido? Ser juiz, julgar, culpar, apontar? Ou vamos ter uma atitude como Neemias teve? Qual tem sido a sua atitude? Neemias foi buscar a Deus. Neemias orou ao Senhor. A Bíblia diz que ele buscou o Senhor com jejum. E o jejum, querido, em si só não tem poder nenhum. Muitos crentes têm feito do jejum, têm idolatrado o jejum, achando que o poder da oração, o poder da vitória está no jejum. Não. O jejum é uma arma espiritual. Deus coloca à nossa disposição para que ali naquele momento, e nem todos estão preparados para jejuar, têm condições físicas para jejuar, mas a oração acompanhada de jejum é uma bênção. Querido, nós aqui entendemos, meus amados, que Neemias nos mostra isso. Ele buscou o Senhor. Olha o versículo aqui, querido, aqui no versículo 2, Anani, um dos meus irmãos, veio de Judá com alguns homens, e lhe perguntei. Neemias perguntou, quem perguntou foi Neemias. Perguntei acerca dos judeus que restaram, os sobreviventes do cativeiro, e também sobre Jerusalém. Ele pergunta sobre a condição do povo. Como é que as pessoas estão lá? E eles responderam: aqueles que sobreviveram na província passam por grande sofrimento e humilhação. Que situação! Por grande sofrimento e humilhação. Neemias se incomoda. Mas olha qual foi a atitude de Neemias. Quando ouvi estas coisas, sentei-me, chorei. Chorar. Neemias chora. Ele chorou, ele reconheceu, ele chorou, porque ele sentiu a dor do próximo. Ele sentiu a dor do outro. Ele ficou inquieto, ele não pôde mais. Ele ficou tão assim, estarrecido, que ele sentou e começou a chorar. Alguma vez você já chorou pela situação de alguém? Alguma vez você já olhou essa situação que se encontra no nosso Brasil e chorou? Alguma vez você já sentiu na pele a necessidade do outro? Querido, quantos sofrimento tem vindo sobre as nações? A gente olha no Haiti, naquela época, uma nação tão dificuldade, pobre, aquele terremoto, e brasileiros perderam a vida lá, pessoas que perderam a vida lá, pessoas que estavam ali para ajudar, perderam a vida naquele terremoto. Dona Zilda Arnes,
né? Perdeu a vida lá. Queridos, sem falar também lá no Iraque, na Síria, no Líbano agora, que situação difícil. Né? Os nossos irmãos em Cristo que sofrem perseguição nos países islâmicos, sofrem perseguição na China. Né? Lá, aquele tufão que varreu a costa marítima de Moçambique, daqueles países ali africanos, que situação difícil. Né? Famílias que estão chorando na Europa, nos Estados Unidos, por causa do coronavírus, foram infectados, no Brasil. Que situação. Né? Isso não é questão de apenas reportagem, mas é questão de sensibilidade. Né? Quando uma pessoa está desempregada, nós julgamos, nós encolhemos a nossa mão para não financeiramente socorrer, porque achamos que ele pode viciar, ou talvez não tem como me pagar, por que eu vou emprestar? Muitas vezes no nosso coração, nós pensamos primeiro em nós. Não é ruim você pensar em você. O ruim é quando você pensa em você, depois você, isso, e a sua mente, o seu coração se acomoda nisso. A Bíblia fala, aquele que tem mais ajuda aquele que tem menos. Então, queridos, nós precisamos entender. Neemias senta e chora, mas depois ele derrama sua alma, ele extravasa, ele coloca para fora aquela situação de dor, ao saber do sofrimento e da humilhação que os seus estavam passando. Mas aqui, meus amados, e quando eu vi essas coisas, sentei-me, chorei e passei dias lamentando-me e jejuando e orando ao Deus do céu. As pessoas pensam que lamentar, tem uma ideia de lamentar é murmurar, é reclamar. Não. Lamentar é você reconhecer, Senhor, o que será? Lamentar é você elevar a Deus a sua dor, levar a Deus aquela situação. Por que, Senhor? Eu contribuí por isso também. Lamentar, querido, é se quebrantar. Neemias chorou, lamentou, botou a mão no coração. Senhor, Neemias nesse momento, Neemias não reclamou, Neemias não murmurou, mas Neemias lamentou. Ele reconheceu que por causa da desobediência é que veio tal situação sobre eles. Primeira coisa que devemos reconhecer, chorar pelo pecado, lamentar pela situação. O que depender de mim, eu quero mudar isso. Se eu posso pelo menos fazer algo para mudar, eu quero ser que tu use a minha vida, Senhor. Neemias lamentou, chorou e jejuou. A segunda coisa, querido, que Neemias confessou o pecado. Neemias não colocou o povo, teu povo pecou contra ti, mas Neemias se inclui. Ele confessa o pecado. Se confessar os vossos pecados, ele é fiel e justo para nos purificar e nos perdoar de todo o pecado. Aquele que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas aquele que as confessa e deixa, alcançará misericórdia. Então, meus amados, Neemias agora ele confessa o pecado. Ele confessa. Quantas vezes, querido, nós somos insensíveis? Quantas vezes nós somos insensíveis? Quantas vezes nós agimos de maneira inadequada? Quantas vezes nós agimos como se não fosse com a gente? Muitas vezes nós agimos, queridos, de maneira independente. Porque se existe uma coisa que o pecado faz é nos cegar. Nos cegar. Ou até mesmo nos vitimar. É a vitimização do pecado. Nós nos sentimos vítimas. Vítimas. Sempre o outro, sempre o outro, sempre o outro, nunca nós. Neemias não age assim. Neemias nos ensina a maneira correta de estarmos diante do Senhor. Ele confessa o pecado. Ele confessa o pecado. Nós temos pecado contra ti. Eu e o meu povo temos pecados contra o Senhor. Fizemos o que é mal perante os teus olhos. Desobedecemos os teus mandamentos. Não nos firmamos e não obedecemos a tua vontade revelada na lei. Neemias reconhece por causa dele e do povo, do pecado do povo,
é que eles estavam passando por aquela situação. Muitas vezes, querido, nós vemos o caos instalado na nossa vida espiritual. Ontem, semana passada, eu conversei com uma senhora que veio aqui na igreja. Eu posso contar isso, que ela compartilhou, não foi segredo. Essa irmã lá do Plano Piloto, ela veio aqui, a irmã Sueli, ela veio aqui, lá do Plano Piloto, ela falou assim: pastor, eu tô sentindo falta de orar e chorar e derramar a minha alma diante do Senhor. Eu estou num ativismo, num corre-corre com as preocupações, comprando isso, aquilo, correndo atrás, com essa tensão toda, e eu estou sentindo a falta de orar, de oração. Parar para orar. Às vezes, querido, a nossa atividade é tão grande, o nosso ativismo, as nossas ocupações é tão grande, querido, que nós não temos tempo para orar. A Bíblia diz que Neemias era um homem ocupado, Neemias era um funcionário público. Neemias era um funcionário. Obrigado. Obrigado. Neemias era um funcionário público. Mas Neemias, quando ouviu, Neemias parou. Ele parou tudo. Ele parou com tudo. Foi sentar, chorar, lamentar, orar, jejuar, orou ao Deus dos céus. Para orar você tem que parar. Para orar você tem que sentar. Sentar literalmente, como eu estou aqui, sentar. Tem que sentar. Você tem que se desvencilhar daquilo, tudo que você julga importante, prioridade, e priorizar o que é prioridade na sua vida: Deus. A falta de prioridade na sua vida em relação a Deus é que tem trazido muitas vezes um coração cheio de agonia, cheio de angústia, cheio de ansiedade, ou um coração orgulhoso, um orgulho espiritual, de sempre julgar, olhar os outros, mas nunca a sua miséria e a sua necessidade espiritual. Como essa irmã, crente, madura, uma excelente irmã, mas ela sentiu: eu estou com necessidade, pastor Oswaldo, de derramar minha alma perante o Senhor e de chorar a minha miséria espiritual, a minha hipocrisia, a minha falta de temor, a minha falta de amor, a minha falta de compromisso com Deus, porque eu tenho achado que eu tenho tempo, quando na realidade eu não estou usando o tempo que Deus me deu para estar com Ele. Eu posso orar na minha casa, aquela oração fecha rápido? Pode, você pode. Como nos acompanhar aqui, orar, benção, glória a Deus. Mas o que está faltando é você entrar para o teu quarto, fechar a tua porta, falar com o teu pai em secreto e pedir ao Senhor, chorar pela sua família, chorar pela nação brasileira, chorar por essa situação, pela sua igreja, pela sua vida espiritual, pela vida dos seus filhos, da sua esposa, orar, querido, orar, chorar, pedir a Deus graça, poder do Espírito Santo, para que Deus transforme mais você, que te dê mais sensibilidade, generosidade, te dê um coração perdoador, te dê um coração transformado, um coração que anela e busca as coisas do alto, onde Cristo está sentado, à direita do Pai. Que faça morrer a natureza terrena, que você crucifique o seu eu, as suas atitudes pecaminosas, prostituição, lascívia. Diz lá em Colossenses capítulo 3. Como Ana, que era atribulada, Penina, sua rival, a afligia. E ao ponto de Eucana falar: não te sou melhor do que 10 filhos. O problema de Ana não era apenas Penina, o problema de Ana não era apenas Eucana. O problema de Ana é que Ana tinha necessidade de estar diante do Senhor. E quando Ana foi orar lá no templo, e Eli estava ali na pilastra sentado, olhando as pessoas orar, ele olhou para Ana e julgou Ana. Na hora da manhã dessa, 9 horas da manhã, no horário desse da manhã, essa mulher já está aqui embriagada, orando. Ele a teve por embriagada, julgou Ana. E quando foi falar com Ana, não, meu Senhor. Ela nem conseguia falar, só balbuciava com seus lábios. E ele a julgou, ela está embriagada. E quando ele foi falar com ela: não, meu Senhor, eu sou mulher atribulada de espírito, e venho perante o Senhor derramar a minha alma. Derramar a minha alma. Talvez o que está faltando na sua vida, querido, é derramar a sua alma, é confessar os seus pecados. Então a primeira coisa, querido, é ter um coração aberto para ouvir. A segunda coisa é orar, é ter o coração aberto para ouvir, buscando ao Senhor. A segunda coisa é buscar o Senhor em oração.
confessando os seus pecados, reconhecendo os seus pecados. E a terceira coisa, querido, aqui, e já vamos caminhando para o final. A terceira, querido, podemos ver no texto aqui, derrubado. Quando ouvi estas coisas, sentei-me e chorei. Então disse, o Senhor Deus dos céus. Aqui o versículo 5, ele fala, olha, ele confessou o pecado. Deus grande e temível, fiel às alianças, misericordioso, com que amo e obedece os teus mandamentos. Que os teus ouvidos estejam atentos os teus olhos estejam abertos à oração que eu, teu servo, estou fazendo diante de ti, o favor do Senhor, eu confesso os pecados que nós, israelitas, temos cometido diante do Senhor. Querido, terceira coisa é você reconhecer que Deus, só Deus, tem o poder para resolver toda a situação que nos encontramos. Agora, a maneira como Deus vai fazer isso está debaixo da sua soberania e da sua vontade. É confiar em Deus. A terceira coisa é confiar em Deus. A minha oração é a Deus, a minha confissão é a Deus, o meu arrependimento vem de Deus. Meu reconhecimento cabe a Deus. Agora é crer que Deus ouve a oração. E que Deus não é mágico, nem imediatista. Deus faz tudo certo no tempo certo, na hora certa. Nós é que temos uma visão equivocada de que Deus está à nossa disposição e de que Deus ele cumpre a nossa vontade. Não. Olha a oração de Neemias. Ele sabe quem é Deus. Ele sabe quem é Deus. Ele tem uma teologia correta sobre Deus. Talvez o que está faltando na sua vida é um conhecimento correto de Deus. Se o seu conhecimento correto sobre Deus advém das Escrituras, querido, pode ter certeza que Deus está ouvindo a sua oração e vai ouvir a sua oração. Se você conhece a Deus e sua palavra, ele tem um conhecimento. Deus para ele não é uma força, não é energia, não é um ser que está lá em cima do teísmo aberto. Não, mas é um Deus presente, um Deus que se envolve com você. Um Deus que ouve a nossa oração. Um Deus também que tem misericórdia, bondade no seu coração. Ele ora a Deus falando para Deus, Senhor, Tu é Deus fiel, Tu é Deus misericordioso, Tu é Deus bondoso. Olha a maneira como ele ora a Deus. Ele ora a Deus conhecendo os atributos de Deus. Ele sabe quem é Deus. Deus é uma pessoa. O Espírito Santo é uma pessoa. Jesus é uma pessoa. A Trindade, a essência, a Trindade. Ele sabe. Ele ora a Deus porque ele sabe quem é Deus. Você não pode fazer uma oração de qualquer maneira, como estivesse fazendo como outras pessoas, essas falsas pseudo-divindades. Como fez São João, são isso ou aquilo. Não. Eu não posso orar a Deus em nome de Jesus, através de Jesus, querido. A minha oração. É claro que Neemias aqui estava na esperança do Messias. Hoje o Messias já veio, Cristo, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. O Cristo revelado. Agora eu oro tudo que pedis de meu Pai, em meu nome vos será feito. E Neemias é um tipo de Cristo. Ele é intercessor. Pai, perdoa porque não sabe o que faz. Ele recebeu a punição dos nossos pecados. Ele recebeu o agravo dos nossos pecados. Neemias se coloca diante de Deus, como Cristo se colocou diante de Deus, se ofereceu a Deus em sacrifício de aroma suave pelos nossos pecados. Cristo se fez pecador em nosso lugar. E nós estamos ver aqui Neemias. Então, meus amados, eu encerro para que o desafio que eu faço a você, primeiro, meus queridos, é esse relato que chega até você. Como você tem reagido diante dos relatos? Diante do caos, de tudo que você está vendo. Qual tem sido a sua atitude diante de tudo que você está vendo? Segundo, você tem orado, tem buscado a Deus. Depois de você ver e ouvir tudo, qual tem sido a sua atitude? Você está orado, reconhecendo. Porque tudo isso está acontecendo, querido, nós vivemos num mundo caído, amaldiçoado. Mas se não fosse a graça e a misericórdia de Deus, o que seria? De nós. Confessar o seu pecado. E terceiro, você conhece a Deus. Você conhece a Cristo. Você sabe quem é Deus. Você sabe o que Cristo veio fazer, morrer na cruz por você. Você sabe se Cristo vai voltar. Qual é a vontade de Deus para a sua vida aqui? Não vou buscar profeta A, B, C, não. Eu já está revelado na palavra. Qual é a vontade de Deus para a minha vida? Que tem visto isso.
Você tem procurado conhecer a Deus e a sua pessoa e fazê-lo conhecido, fazer a vontade dele? Tem prazer nele? Ou você quer apenas buscar Deus para resolver o seu problema de família, de emprego, de enfermidade e depois quer voltar normal? Deus está aí, eu estou aqui. Deus foi bom para mim, mas você está tendo essa relação, você está tendo essa continuidade, comunhão, de relacionamento íntimo com o Senhor pela palavra? Pois é a hora de você, que está faltando talvez na sua vida. Você reconhece, você chora, você sente dó. Até muitas pessoas que não têm Deus estão sentindo dó, estão fazendo alguma coisa. Estão ajudando, viu? Até pessoas que choram e reconhecem o pecado, conhecem a falta, viu? Mas a coisa importante, não sabe quem é Deus, não conhece a Deus. É uma confusão mental de tantos conhecimentos, de tantas religiões. Mas o Deus da Bíblia só pode ser adorado, só pode ser conhecido através do seu Filho Jesus Cristo, que veio, morreu na cruz por nós, pecadores, deu a vida por nós. E que você hoje, seu desafio seja conhecer a Deus, através do seu Filho, pela palavra dele. Amém? Que Deus te abençoe, tenha uma boa semana, em nome de Jesus. Que a graça eterna do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai eterno, alcance a sua vida e transforme a sua vida para a glória do nome dele, em nome de Jesus. Amém.